Dando sequência à nossa BCC 701, hoje a gente vai falar sobre a estrutura de repetição for. Haverá uma breve introdução, vou falar do comando for e apresentar aí uma breve comparação entre o comando while e o comando for. Bom, a gente viu nas últimas aulas aí, né, a utilização do comando de repetição while, que é controlado logicamente. O que significa ele ser controlado logicamente? Define-se explicitamente uma condição lógica. E quando essa condição lógica for verdadeira, o bloco de comandos do comando while vai ser repetido. Ele é muito semelhante ao if, né, o comando if, porém com aquela diferença. O if avalia a condição, se ela for verdadeira, executa o bloco de comandos e acaba a sua execução. O while avalia a condição, se ela for verdadeira, executa o bloco de comandos e retorna para avaliar a condição novamente. E vai ficar nesse laço, nesse ciclo, enquanto a condição lógica resultar em verdadeiro. Assim que ela resulta em falso, o bloco de comandos não é executado, né, e o programa continua após o comando while. Bom, em muitos programas a gente precisa realizar alguns laços que são baseados em um padrão de contador, uma contagem. Né? Essa contagem ela é definida a partir de alguns critérios matemáticos que caracterizam a repetição. Né? Você tem um valor inicial, você tem um valor final e você tem um valor de incremento. Então, a cada iteração do laço, o contador assume um novo valor a partir do valor que ele possui naquele momento, mais o valor de incremento que foi definido para ele. Então, o laço inicia o contador com o valor inicial, a cada iteração, a cada repetição do laço, ele incrementa esse contador, enquanto não chega ao valor final. Uma coisa importante aqui é que o valor final ele não é incluído na contagem. Tá? Isso é muito importante porque faz diferença em alguns programas. Né? Vamos recordar essa condição aí, essa característica do comando de repetição baseado em contador. Bom, aqui a gente tem um exemplo que mostra aí uma situação em que nós estamos utilizando o comando while para um padrão de contador. Né? É esse exemplo aqui. Se a gente for executar esse exemplo com o nosso depurador, né, eu vou reforçar aqui mais uma vez a importância de se usar o depurador para entender o que está acontecendo. Né? Então eu vou visualizar as variáveis aqui para a gente entender e perceber o que está acontecendo aqui durante a execução desse programa. Então vejam, eu já executei a linha 1, que criou a variável C com o valor 1. Esse valor 1 é o valor inicial do meu contador, cujo nome é C. Continuando a execução aqui, o comando while vai fazer o quê? Avaliar se esse contador alcançou o valor final. Vejam que a condição aqui é C menor do que 10, o que não inclui esse valor final 10. Isso é importante, eu já reforcei isso aqui e vou reforçar de novo. C menor do que 10 é a condição do laço while aqui para representar esse contador. Então C tem o valor 1, 1 é menor do que 10, ele vai entrar no laço, né, resulta em true, vai entrar no laço, vai imprimir o valor de C no terminal. Esse é o meu processamento aqui, apenas para exemplo. Né? Quando a gente fala de processamento, é alguma tarefa que o meu programa terá que realizar. Né? Aqui, para ilustrar, apenas imprimindo o valor de C no terminal. E por fim, do bloco while, né? Bloco de comandos do while, tem o incremento de C, ele vale 1, vai passar a valer 2. Então vejam, volta para o laço A, vai verificar se C é menor do que 10, e vejam, enquanto C é menor do que 10, ele vai imprimindo e incrementando C. Imprimindo e incrementando C. Imprimindo e incrementando C. Né? Então vejam que aqui ele vai imprimir, né, de 1 até 9, porque ele não incluiu o valor 10. Ok? Feito isso, o programa foi executado, né? Temos aí o nosso exemplo. E vejam, esse exemplo ele expressa exatamente o que a gente está trabalhando aqui hoje. Um padrão de contador. Quem é o meu contador? A variável C nesse exemplo. Né? Eu tenho o valor inicial, eu tenho o valor final e eu tenho o incremento. Todos definidos aí no momento em que o comando while for executar pela primeira vez. Então, como isso é algo muito comum em programação, esse padrão de repetição com base num contador, às vezes eu tenho que executar um bloco de comando 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Isso caracteriza exatamente esse padrão que nós temos aqui, um padrão de contador. É claro que esses padrões vão variar de acordo com o valor inicial, o valor final e o valor de incremento, como a gente falou anteriormente. E aí, como é muito comum, criou-se uma estrutura um pouco mais simples do que o comando while, que traz algumas facilidades, né, para a gente. Essa estrutura é justamente o comando for, que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Então, como é definido o comando for? De forma algorítmica, ele vai dizer o seguinte: seu programa está executando, chega um determinado momento em que ele vai ter que executar comandos repetidos, né, um bloco de comandos repetidamente. Então, ele diz o seguinte: para cada valor de uma lista, execute esses comandos.
Então, o que acontece aqui é que cria-se uma lista de valores, né? No caso desse nosso exemplo, a lista de valores está impressa no terminal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Essa é a lista de valores. De acordo com algum critério. Qual foi o critério aqui? Comece de 1. Vá até 10 sem incluir o 10. E incremente de 1. E os comandos são executados, né, para cada valor da lista. Então vejam, o bloco de comandos é executado para cada um dos valores da minha lista. Né? É claro que o comando while aqui está representando o que eu quero fazer, mas agora a gente vai fazer isso utilizando um comando chamado comando for. Né? O comando for é definido como? Qual é a sintaxe do comando for dentro do Python? For, a palavra reservada, o nome da variável contadora, nesse caso aqui seria C. Então vejam, passando isso aqui para a sintaxe do for. Seria for, C, in, alguma coisa que determina a sequência. A gente vai aprender como determinar essa sequência aqui. 2 pontos e os comandos que eu quero realizar, e no caso é print C. Só para a gente ver o que vai acontecer, eu vou criar aqui rapidinho, né, só essa sequência, tá ok? Mas eu vou explicar essa sequência mais para frente. Se eu executar esse comando, esse programa, ele vai imprimir. Né? Deixa eu comentar aqui o que eu tinha antes. Olha só, ele vai imprimir a mesma coisa, o programa é equivalente, porém, né, olha lá, equivalente. Opa, começou com 1 aqui, né? Então deixa eu começar com 1, eu vou explicar o range daqui a pouco para vocês. Começou com 1, foi até 9, né, como eu queria. Esse range, ele define a sequência, eu vou explicar para vocês agora, né, como se usa essa função range para determinar a sequência do meu comando for. O que eu queria mostrar para vocês aqui é que esse programa com 2 linhas equivale a esse programa com 4 linhas aqui, com algumas características aí que a gente vai explorar daqui adiante. Então vejam, a função range ela é definida como? Ela vai determinar uma sequência de valores numéricos a partir da definição de quê? De um valor inicial, de um valor limite, né? O valor inicial é o valor que é o primeiro valor da minha sequência de números. Né? O limite determina o valor final, né? Aquele que vai encerrar a minha sequência de números. Ele não está incluso. Né? Então se eu colocar a sintaxe completa aqui do range, ele ficaria com esses 3 valores que determinam valor inicial, o valor final, não incluso, e o valor do incremento. Então vejam, começou de 1, com o incremento de 1, ele passou para 2, depois passou para 3, foi até 9, até o meu limite, sem incluir o limite. Né? Então é assim que a gente vai utilizar o comando for em associação à função range. Então range, ela tem algumas variâncias, né? Algumas variações. Então vejam, eu posso definir o range com 3 argumentos de entradas, como eu fiz aqui. Né? Eu tenho 3 argumentos de entrada aqui. O que significam esses 3 argumentos de entrada? Isso é muito importante lembrar. O primeiro argumento eu estou chamando aqui de i, que é o valor inicial. O segundo argumento eu estou chamando de n, que é o valor limite, que vai determinar o limite da minha sequência de números. E o passo aqui é o incremento, né? Vai determinar como a variável contadora vai mudar a cada iteração. Bom, é muito comum a gente trabalhar com incremento de 1. Então, toda vez que eu tenho um incremento de 1, eu posso definir o meu range apenas com 2 argumentos, que é o incremento e o final. Então, é por isso que isso aqui é equivalente. Então, se eu rodar aqui meu programa sem aquele 1 final lá, eu tenho o mesmo efeito. Por quê? Por padrão, se eu não definir o terceiro argumento, ele vai assumir o valor 1. Agora, é muito comum também que o meu valor inicial seja 0. E o meu incremento seja 1. Então isso é algo também que acontece muito nos nossos programas. Então eu posso definir somente um argumento. E aí quando eu definir somente um argumento, ele vai definir o limite da minha sequência de números. E o número inicial vai ser o 0 por padrão e o incremento vai ser o 1 por padrão. Então se eu quiser esse efeito aqui, basta fazer o range 10, mas aí lembrar que quando eu uso apenas um argumento para a função range, ela vai considerar o valor inicial como sendo 0 e o passo como sendo 1. Então é por isso que ele imprimiu aqui de 0 até 9. 1, 2, 0, 1, 2, 3 até 9, né? Por quê? É o valor limite, o valor final que eu estou definindo aqui nesse único argumento do range. Tá? Então, toda vez que meu contador começar de 0 e tiver um passo 1, eu não preciso definir o início e o passo. Ok? Isso também é muito importante porque simplifica muito algumas implementações, né? Usar essas variações da função range. Agora, quer memorizar somente a primeira? Tudo bem, define-se aqui sempre 0, o valor inicial, e 1 aqui quando você quiser iniciar do 0 e dar o passo 1. Né? Então vamos lá, são algumas variações de sintaxe do range para que a gente possa simplificar de alguma forma o nosso programa. Aqui nós temos um exemplo em que mostra essas várias variações, o efeito delas. Né? Então vejam aqui, eu tenho um for, eu usei o meu mesmo contador para
todos os laços for, isso não tem problema, desde que eu não precise dos valores, do valor anterior que ele assumia, né? Então depois que eu cumprir aqui com essa tarefa de imprimir todos os valores que vão de 0 até 10, excluindo 10, no terminal, eu não preciso mais dessa variável i. Então eu usei a própria variável i como contadora do meu segundo laço for, que vai imprimir uma outra sequência de números no terminal. Né? E a mesma coisa, para cada for que eu usei aqui, como eu não precisava mais daquele i antigo, eu aproveitei ele. Eu não preciso ficar criando aqui A, B, C, D, E, que é um monte de variável, né? Eu posso aproveitar as variáveis anteriores. Né? Então vejam, se eu executar esse programa aqui, ele vai imprimir várias vezes algumas sequências de número. Né? Então vejam que o próprio for vai fazer o gerenciamento dessa variável, vai controlar essa variável contadora. Né? Então vejam, aqui ele está interpretando a função range para que ele possa definir a sequência de números. Ele foi lá, leu o número inicial, vai agora usar a função range para definir qual é a sequência de valores. Né? Ele trata essa sequência de valores internamente, eu não preciso me preocupar com isso no meu programa. Eu apenas me preocupo em definir valor inicial, valor final e o incremento. Vejam que eu não precisei fazer i igual a 0 aqui, né? Porque quem vai fazer isso é o próprio controlador, né? O próprio sistema que está fazendo a execução do programa. Então, olha lá, já criou a variável i com valor 0, vai imprimir o i lá no terminal, vai voltar e pegar o próximo número na sequência. Então, enquanto eu tiver números na sequência, ele vai executar meu laço for, né? E aqui eu estou simplesmente imprimindo no terminal, mas eu posso fazer qualquer coisa que seja necessário dentro da tarefa que eu preciso cumprir. Né? Então, aqui só para ilustrar a sintaxe do comando for, eu estou somente imprimindo o número no terminal para a gente ver o que acontece. Olha, i então assumiu o valor 0 inicialmente, depois assumiu o valor 1, vai assumir o 2 agora. Vejam, olha só quem está controlando aqui o valor de i, é o próprio for. Então o i vai assumir 3 agora, vai imprimir 3 e assim por diante. Né? Agora, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Esse range. Opa, acabei executando demais, aqui executei o segundo range. Esse range aqui, ó, que vai de 0 a 10 com passo 1. Então ele foi de 0 até 10, excluindo 10 com passo 1. Depois o segundo for, ele fez o quê? De 1 até 10, olha lá. Então ele iniciou 9, 1 e foi até o 9, excluindo 10. Agora olha o que ele vai fazer. For i in range 0, 10, 2. O que eu mudei aqui? Eu mudei o valor inicial para 0 e coloquei passo 2, incremento 2. Então vejam lá, ele vai imprimir o quê? Olha lá, começou de 0, qual é o próximo? 2, porque 0 mais 2 é o incremento de 2. Então depois de 2, qual é o próximo? 4. Depois de 4, qual é o próximo? 6. Depois de 6, qual é o próximo? 8. Então ele imprimiu aqui 0, 2, 4, 6, 8. Né? A única tarefa que eu fiz no meu laço foi imprimir o valor de i. Né? Vejam esse laço aqui agora, de 0 até 10, sem o passo. O que ele vai fazer? Novamente igual o primeiro for. Por quê? Quando eu não defino um incremento aqui, quando eu não defino o passo, o valor padrão é 1. Então ele vai imprimir aqui, ó, 0 até 9. Agora, não incluiu o passo. Comecei de 1. Então ele vai de 1 até 10 com o passo padrão 1. De 1 até 10, excluindo 10, com o passo padrão de 1, como a gente queria. E aqui, finalmente, ele vai começar de 0, vai até 10, excluindo 10, com o passo de 1. Então ele vai imprimir de 0 até 9. Vamos lá, vamos adiante então. Vamos fazer então agora um exercício para a gente explorar. Agora, pessoal, é o seguinte, eu já sei a sintaxe do for. O for é aquilo ali. É importante memorizar essa sintaxe, né? For, palavra reservada. Dou o nome de uma variável contadora. O for vai coordenar os valores dessa variável contadora. In, palavra reservada obrigatória. Range, a definição da sequência de valores, determinando o valor inicial, o valor final e o passo. Lembrando que se o incremento, se o passo for 1, eu não preciso definir. Posso definir apenas 2 argumentos para o range. Né? Se o meu valor inicial for 0 e o meu incremento for 1, eu posso definir apenas um limite. Né? Então lembrar da sintaxe do range, né, para poder usar o for corretamente, replicar a sequência de números que eu quero replicar através da função range. Então vamos lá. Vamos resolver um exercício agora, lembrando dessa sintaxe e observando o que eu preciso fazer no meu programa. Isso encaixa, né? Eu tenho necessidade de fazer um comando de repetição. Então, sempre que eu for fazer um comando de repetição, eu preciso escolher entre while e for. Então vamos aqui ver um exemplo de um programa em que eu possa fazer exatamente como com o while e o for, né? E vamos avaliar esses padrões para poder escolher um dentre eles. Então, elabore um programa que determine o fatorial de um valor inteiro positivo fornecido como entrada e, no final, imprima o resultado do cálculo. Então vejam, eu vou ter um valor inteiro como entrada. Então deixa eu fazer essa entrada aqui, né? Vou dizer aqui, ó, digite N, tá? E aí ele pede para fazer o quê? Fazer o cálculo fatorial. Pô, nós já fizemos cálculo fatorial anteriormente com o laço while. Só que agora eu posso utilizar, eu já conheço o laço for, eu posso utilizar o laço for, porque eu sei que o fatorial ele é calculado como?
né? N é igual a N vezes N menos 1. Ou melhor, deixa eu fazer aqui de uma forma. É 1 vezes 2 vezes 3 até multiplicar por N, né? Então eu tenho aqui uma característica de um contador. É o 1, é o 2, é o 3. Eu tenho que fazer um produtório de valores que estão dentro de um padrão específico de contador. Ó. É 1, 2, 3, 4, até N. Então vejam, eu posso usar o meu próprio contador, né? For i in range. Qual é o meu range aqui? Ele começa de 1, vai até N, mas ele inclui o N, certo? Então eu tenho que colocar o N mais 1 aqui. Eu quero, ao final, multiplicar por N. Eu quero que o meu N faça parte da minha sequência de números. Então, N mais 1 vai incluir o N, né? Porque lembrando que o valor final, isso é muito importante, o valor final não é incluído na sequência. Então se eu colocar apenas N aqui, ele vai até N menos 1, ele não vai executar para N. E o meu passo é 1, eu não preciso definir aqui. Né? Então vejam, que o meu fatorial é um produtório, né? Então antes de fazer o meu produto, eu vou ter que definir um valor inicial para o meu fatorial. Aqui eu vou colocar um comentário só para ilustrar. Né? Então vejam aqui, o que vai acontecer com o meu fatorial? Ele é um produtório, então FAT é igual a FAT vezes o meu I. Agora eu não estou falando de N mais, né? Eu estou falando de I, que é o meu contador. Olha só que interessante, o próprio contador determina cada termo do meu produtório. Oh, Renato, mas se eu multiplicar por 1 aqui não vai fazer diferença nenhuma, né? O fatorial poderia ser definido dessa forma, calculado dessa forma. Ele é definido dessa forma, mas ele pode ser calculado dessa forma, porque não faz diferença eu multiplicar por 1. Então eu vou aproveitar isso aqui e vou fazer, ó. O range vai de 2, isso não faz sentido eu multiplicar por 1. Entrar aqui só para multiplicar por 1 não faz sentido. Então eu já coloquei aqui o 2. E aí o que ele diz? Ao final, imprima o resultado. Então deixa eu imprimir aqui o fatorial de n. Opa, olha lá, eu errando aqui, não pode não, é chaves que eu quero usar, né? O fatorial de n é FAT, a variável que eu calculei. Deixa eu tirar isso aqui para ter mais espaço. Olha lá que bonito, né? Então olha o que ele vai fazer aqui, ó. Vai definir n, vai definir um valor inicial para o meu FAT, porque eu quero fazer um produtório, eu quero reproduzir essa sequência de operações. Eu quero pegar o meu fatorial, opa, aqui na n, né? Aqui é FAT. Meu fatorial é igual a quê? 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 até alcançar n. Então, é o que eu vou reproduzir aqui. O meu programa tem que reproduzir aquela sequência de passos. Né? Então eu vou reproduzir como? Um for. Esse for ele vai fazer o quê? Vai fazer com que o meu i assuma os valores 2, depois 3, depois 4, que é a representação de cada termo do meu produtório. Então eu vou usar o próprio i para fazer o meu produtório. FAT é vezes igual i. Né? FAT é igual a FAT vezes i. Isso aqui é equivalente. Né? Então FAT igual a FAT vezes i, FAT vezes igual i. Né? Então se eu executar o meu programa, int, n é igual, né? Temos que observar aí nosso programa para fazer certo. Qual é o fatorial de 5? 120. Qual é o fatorial de 2? O próprio 2. Agora, como é que ele está calculando esse fatorial aqui para mim? Vou fazer a entrada. Vamos lá. 3. Como ele vai calcular esse fatorial? Inicialmente o fatorial é 1. Então ele criou lá fatorial igual a 1. Né? Meu n igual a 3, fatorial igual a 1. Agora ele vai executar meu laço for. Olha lá, ele vai interpretar o range. É 3 mais 1, vejam, 3 mais 1, 4. Então ele vai de 2 até 4, excluindo 4, ou seja, de 2 até 3. Então ele vai assumir os valores 2, primeiro, o valor inicial, vai entrar e fazer o quê? FAT é 1. 1 vezes 2 resulta em 3. 3? Não, desculpa. 1 vezes 2 resulta em 2. Olha o FAT igual a 2 aqui. Ele já voltou para o meu for. Então ele já está indo para o próximo i, que é 3. Então, i assume 3. Agora, o FAT é igual a FAT vezes 3. FAT é 2, I é 3. FAT vezes 3 vai resultar em... Ela vai fazer o FAT igual a vezes 3, que é 6. E o que aconteceu? Quando o meu I é 3, eu já alcancei o meu limite. Né? Meu limite aqui era até n mais 1, que é 4. Então, 3 mais 1, 4. Chega ao limite, ele encerra a execução do for e vai imprimir o meu resultado. Né? Então ele não chega a avaliar o valor 4 aqui, porque ele já sabe que a minha sequência é composta de 2 e 3. Ele já executou para 2, ele já executou para 3, então ele encerrou o laço for, né? E já foi para o que está depois do laço for, que é simplesmente imprimir o fatorial de 3 vezes 6. Certo? Então, eu poderia também... Não, deixa isso para depois. Aqui a gente vai tratar esse assunto depois. Não vai não. Então deixa eu tratar esse assunto aqui. Como? Imagine o seguinte, se eu pegar o FAT e definir o FAT dessa maneira. Eu tenho uma situação que é muito similar, mas, vejam, eu estou começando a multiplicação, os meus termos, por n, e depois eu estou decrementando de 1.
Tá? Então isso às vezes pode ser um pouco confuso, mas eu posso fazer um for dessa maneira aqui, ó. E é importante a gente entender que pode ser dessa forma, porque em alguns momentos a gente vai precisar disso. Qual é o meu valor inicial? É n. Qual é o meu valor final? Como ele não inclui, eu não quero multiplicar por 1, meu valor final é 1. Tá? Então eu vou de n até 2, porque ele não vai incluir 1. Mas qual é o meu passo? É menos 1. Olha que interessante. Eu vou incrementar de menos 1. Meu incremento é menos 1. Na verdade, eu estou decrementando de 1. Porque qualquer número mais menos 1, número negativo, 1, é equivalente a subtrair um valor. Então vejam, n vai ser o valor inicial. Menos 1 é o meu incremento. Qual é o próximo da lista, né, da minha sequência de valores? É o n menos 1. Se eu tenho n menos 1, qual é o próximo? N menos 1, menos 1, n menos 2. Então, com isso aqui, eu estou reproduzindo esse padrão decremental, né? Um contador regressivo, atribuindo aqui um passo negativo ao meu range. Né? Obviamente, o meu valor inicial é o maior valor da minha lista. E como ele inclui, eu não preciso colocar mais um aqui. Por quê? O valor inicial é incluído na lista, na sequência. Aqui eu quero chegar até 2, então eu estou decrementando. Qual seria o próximo? 1. Então eu coloco 1 aqui, porque o 1 é o final, não será incluído. Então o resultado aqui será basicamente o mesmo. Eu tenho que fazer meu fato igual a 1, e vou copiar aqui, copiei aqui, e vou executar. Né? Então, olha lá, se eu fizer o 3, ele executou os dois, chegou ao mesmo resultado. Mas aqui você tem que observar o seguinte, para chegar ao primeiro resultado, ele foi incremental a partir de 2 até n mais 1. E para chegar ao segundo resultado aqui, ele partiu de n e foi até 2. Essa é a diferença. Então, nessa execução ele multiplicou 2 por 3, nessa execução ele multiplicou 3 por 2 nessa sequência. Então, o que a gente tem que observar aqui é somente como a gente utiliza o range, a função range. Né? Entender que é o valor final, o valor inicial e o incremento. Incremento porque ele vai somar. Mas se eu somar um valor negativo, na realidade eu estou decrementando. Então, o exercício aqui era mostrado um algoritmo, né? Então eu adiantei, já fiz a execução aqui sem mostrar esse algoritmo, mas basicamente o algoritmo faz exatamente o que está aqui. Ele lê um número, ele inicializa o fatorial com o valor 1, e para cada valor entre 1 e número, eu aprimorei aqui fazendo 2, né? Porque não tem necessidade de multiplicar por 1. Eu atualizo o meu fatorial, é um cálculo incremental, né? É um cálculo acumulativo, na realidade, né? E depois eu imprimo o fatorial. Temos o exercício 2 aqui. Implemente um programa que leia como entrada um valor n e calcule e imprima como saída o valor dessa série. Então vejam, é muito similar ao que eu já fiz. Eu fiz um produtório, agora eu vou fazer um somatório de um fator de termos. Né? Então esses termos aqui, deixa eu voltar aqui, né? O termo do meu somatório é 2 vezes i menos 1 dividido por i. Eu tenho que calcular essa expressão iterativamente, repetidas vezes, né, fazendo o cálculo acumulativo do meu somatório. E veja uma característica de contador aqui, ó, é o somatório de i que começa de 1 e vai até n. Veja, ele inclui o n novamente. Né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho um algoritmo, novamente, eu leio o n, eu vou inicializar meu somatório com 0, porque somatório começa de 0, é o valor neutro para a soma. Para cada i entre 1 e n, inclusive, eu vou atualizar o somatório acrescentando o termo 2 vezes i menos 1 dividido por i, que é definido na minha expressão. E imprimo o somatório. Então vejam, o próprio contador aqui ele é utilizado para calcular meu termo. Né? Eu tenho que reproduzir exatamente aquela sequência. Então meu n é igual a int, né? Fazer de novo aqui o input, digite n. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um somatório. O somatório começa de 0. Agora eu tenho uma repetição, um cálculo repetido, né, dentro de um padrão. Então eu vou colocar meu i aqui em range. Qual é o meu range? Eu vou partir de 1 até n mais 1, porque eu quero incluir o n, e o passo é 1, eu não preciso definir o passo 1 aqui. Né? Então, o que eu vou fazer? Simplesmente fazer meu somatório acumulativo. Olha o mais igual a somatório acumulativo. Soma igual a soma mais alguma coisa. Qual é meu termo? Meu termo é 2 vezes i menos 1. Tem que colocar o parênteses, né? A gente sabe por quê. Pela precedência das operações, eu quero que isso aqui seja o meu numerador e isso aqui seja o meu denominador. Então, 2 vezes i menos 1 dividido por i. Acabou o meu programa, né? Acabou o meu for. Então, agora eu posso simplesmente imprimir o resultado. Né? Se eu executar isso aqui, eu terei, né? Se n for 2, olha o que eu tenho como resultado. 2.5. Por quê? Né? Ele vai executar aqui passo a passo. Definir n como 2, aí ele vai entrar aqui e vai executar o quê? Soma igual a 1, o i vai estar entre 1 e
3 excluindo o 3. Então é 1 e 2. Então ele vai executar para 1, vai entrar aqui, executar para 1. E é 1. Faz o cálculo aqui, né? 2 vezes 1 menos 1 vai dar o quê? 1. 1 dividido por 1, 1. Então minha soma vai passar a ter o valor 1. Como eu tenho divisão aqui, o valor resultante é float. Né? Então vejam, agora ele vai executar para o 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. 3 dividido por 2, 1,5. Acumulou 1,5 mais 1, 2,5. E agora ele vai imprimir 2,5 no terminal. Se eu executar isso aqui para mais termos, né? Então vamos lá. Vou definir aqui agora 4. Ele vai fazer o quê? 1, 2, 3, 4. Serão meus i's. Né? Soma começa de 0. Agora meu i vai de 1 até 5, excluindo 5. Então por isso que eu já digo. Vai de 1 até 4. E aí vai rodar para 1, achou o valor 1 lá. Vai rodar para 2, achou 2,5. Vai incluir o terceiro termo, o quarto termo. Né? Já rodou para i de 1 até 4. Agora acabou a execução do for. Vai imprimir no terminal o resultado para aquele somatório. Bom, a gente tem aí a necessidade de escolher, como eu já disse, entre while e for. A partir de agora a gente conhece dois recursos para fazer laço de repetição. Né? Então, a gente tem que ter algum critério para escolher. Né? Como funciona o while? Todo o controle é feito pelo programador. Né? E como funciona o for? O programador define os limites, início, fim e passo. Né? E todo o controle é feito pelo sistema. Então isso faz com que a gente tenha algumas facilidades aí. Então veja um programa usando for, né? Usando while, desculpe. Ele define o valor de n, faz o num igual a 0, while num menor do que n, faz algum tipo de processamento e incrementa 1. Vejam, tudo que está de amarelo aqui está relacionado ao meu contador. Eu tenho que definir explicitamente o valor inicial através de uma atribuição antes do laço while. Eu tenho que definir explicitamente a expressão condicional que vai fazer a parada, né? Ou vai repetir, vai determinar a condição para repetir, vai fazer algum tipo de processamento e eu tenho que explicitamente atribuir o quê? O incremento à minha variável. Eu tenho que atualizar a minha variável contadora. A variável contadora aqui se chama num. Aí vejam usando for. Fiz a minha entrada n igual a int input. For num, defini a minha variável contadora e defini os valores iniciais, final, valor inicial, final. E eu passo aqui, né, o incremento. Então vejam, in range 0 n1. Veja que ele não inclui o n, né, e eu faço algum tipo de processamento. Então tudo que está em verde aqui está relacionado ao meu contador. Eu só defini o nome da variável e o range, onde ela que vai definir a sequência de números. Então vejam aqui que eu tenho uma preocupações a menos. Eu não tenho que fazer atribuição do valor inicial, eu só tenho que definir qual é o valor inicial. Eu não tenho que fazer explicitamente a expressão condicional. E eu não tenho que fazer explicitamente a atribuição do incremento. Eu apenas defini esses valores aqui. Então o meu programa ficou mais enxuto, menor, mais simples. E também a possibilidade de cometer um erro aqui é menor. Porque vejam, se eu colocar um igual aqui, eu já estou fazendo diferente. Né? Se eu esquecer do incremento ou colocar um incremento errado aqui, eu já estou fazendo diferente, estou fazendo errado. Se eu esquecer de fazer a atribuição inicial aqui, está errado também. Né? Então, não é só uma questão de espaço, um programa ficar menor do que o outro. Né? As chances de eu cometer um erro aqui são muito maiores. Né? Então, aqui eu tenho que definir tudo explicitamente e a gente acaba esquecendo, às vezes, de fazer isso corretamente. Né? Se eu inverto essa ordem aqui, ó, processamento e incremento, eu posso causar um erro no meu programa que é muito difícil de identificar. Porque aqui, pela lógica, tem que ser essa sequência. O num começa do valor inicial, eu tenho a minha condição, eu faço primeiro o meu processamento para depois incrementar, porque eu estou definindo o próximo número da sequência. Né? Então, se eu inverter essa lógica, definir o próximo para depois processar, eu perdi o primeiro. Eu não uso o primeiro no meu processamento. Isso é um erro. Né? Então, a simples inversão dessa ordem aqui já causa um erro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a questão aqui também é relacionada a essa chance de você cometer, essa probabilidade de você cometer um erro. Né? E quais são alguns erros muito comuns no while que a gente já viu? Laço infinito, né? Por exemplo, aqui eu me esqueci, né? X igual a 0, while x menor ou igual a 10. Olha o igual aqui aparecendo que não deveria, tá vendo? Já cometi um erro aqui, né? Porque se eu for reproduzir aí de 0 até 9, se eu quero fazer isso, né, o igual não deveria aparecer, né? Então faz muita diferença colocar ou não esse igual aqui. Né? E aí vejam que x eu esqueci do incremento, então esse laço while aqui ele vai ficar executando infinitas vezes, nunca vai parar. Isso é um erro aqui, né? Então, olha aqui essa segunda situação. X igual a 0, while x menor ou igual a 10, print x igual a x menos 0.2. Opa, x vai diminuir, eu tenho um decremento. Então se x começou de 0 e decrementa, ele nunca vai chegar a 10. Novamente um laço infinito. Então às vezes aqui eu erro.
eventualmente, de trocar o 10 com 0, deveria ter invertido o 10 com 0 aqui, provavelmente, né? Ou então aqui eu queria colocar um mais, coloquei um menos. Então, esses errinhos bobos são muito difíceis de encontrar, de visualizar, e causam um dano no meu programa muito sério, né? Porque o meu programa não vai fazer exatamente o que eu quero, o que eu preciso que ele faça, e mais, vai entrar num laço infinito, o meu programa nunca termina de executar. Né? Então, mais uma vez, não é apenas uma questão de espaço e simplicidade. A chance de eu cometer um erro aqui usando o while é muito maior do que eu cometer um erro usando o laço for, ok? Bom, então, qual é a dica, a principal dica aqui? Vejam, o comando for ele não é complexo, a gente tem que memorizar aí a sintaxe dele, for, variável contadora, in, e o uso da função range. Existem outras formas de usar o for, tá? O Python é bastante flexível com isso, mas a gente vai limitar aqui ao escopo da nossa disciplina, né? Que é trabalhar um laço controlado por contador, né? Então o range aqui está fazendo o que? A definição do meu contador, a gente tem que lembrar. Range, valor inicial, valor final, incremento. Não inclui o valor final na sequência, né? E eu tenho aquelas variações para simplificar o range, ocultando algum argumento que use valor padrão, né? Então é memorizar isso, lembrar disso, lembrar como o laço funciona, o laço for funciona. Obviamente, nesse momento eu já espero que você saiba como o laço while funciona e tenha a capacidade de comparar as duas coisas e saber escolher dentre eles. Né? Então, um critério de escolha é, toda vez que eu conseguir definir explicitamente, no momento em que eu tenho aqui fazer a minha repetição, né? Se eu cheguei aqui na linha 3 e eu sei início, limite e passo, eu vou optar pelo for. Se eu não conhecer esses três argumentos, eu vou optar pelo while. E aí eu tenho que conhecer a lógica do programa para poder reproduzir aquilo no meu laço while. Então, para todos os laços for, são algumas características interessantes aqui, dessa comparação entre for e while. Todo laço que eu consigo fazer usando for, eu também vou conseguir fazendo while. Né? Eu consigo reproduzir isso aqui com while. Né? Pela característica do while. O while é mais flexível, ele me permite fazer mais coisas. Né? Então, para todo for, eu tenho um while correspondente, mas a recíproca ela não é verdadeira. Nem todo laço while pode ser reproduzido por um laço for. Quando é que isso acontece? Porque pelas limitações do laço for, né? Eu só consigo definir o laço for se eu souber início, fim e incremento. Então, em qualquer situação que eu não conheça isso aqui, eu não tenho como usar o for, mas eu tenho como usar o while, porque vai existir uma lógica para determinar essa repetição. Tem algum critério para determinar a repetição. O problema é que o critério não envolve aí início, fim e incremento. Né? Então, se eu não conheço isso, laço while. Se eu conheço, opte por for. Né? Como eu disse antes, né, algumas linguagens possuem sintaxes diferentes para o for que permitem a gente ter um pouco mais de flexibilidade. Né? Mas o próprio Python fornece algumas alternativas bem interessantes, né, que trazem aí uma capacidade muito legal para a gente programar, porém aqui a gente está focado em alguns conceitos. Então, o conceito que a gente está trabalhando aqui é repetição controlada por contador. É o laço for em conjunto com o range, que vai representar esse conceito para a gente. Tá? Então a gente vai restringir, aqui não é um curso de Python, é um curso de programação, que a gente tem um escopo aí para trabalhar, né? Tem um conteúdo programático específico para trabalhar. Vamos fazer aí um terceiro exercício e último exercício dessa aula de hoje, né? Em que a gente vai implementar um programa que leia a quantidade de experimentos realizados. Para cada experimento, leia o valor obtido como resultado. O programa também calcula e imprime a média dos valores lidos. Algumas observações, né? A quantidade de experimentos deve ser maior do que zero. O usuário é forçado a fornecer um valor válido. Então, pessoal, a partir de agora, os nossos programas vão ficando com características que envolvem várias tarefas, né? Onde a gente vai explorar aquilo que a gente já aprendeu anteriormente. Então, aqui, eu tenho que ler o meu enunciado, interpretá-lo e saber o que eu preciso fazer. O programa é o quê? É uma sequência de passos bem organizada, bem definida, que visam resolver algum problema. Então o problema que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que ler a quantidade de experimentos realizados. Né? E essa quantidade de experimentos realizados tem uma regra. Ela não pode ser, ela deve ser maior do que zero. Ou seja, ela não pode ser menor ou igual a zero. E eu tenho que forçar o usuário a fornecer um valor válido. Então a primeira parte do meu programa é definir a quantidade de experimentos. Vou chamar de QTD. Né? Essa quantidade de experimentos é um valor inteiro. Aqui, nesse momento, a gente não tem um nível de detalhamento igual a gente tem em nossos exercícios práticos, mas então eu tenho um pouco mais de flexibilidade aqui para trabalhar minhas mensagens, né, e a sequência de execução. Então aqui eu vou perguntar a quantidade. Vou perguntar a quantidade de experimentos. Mas tem esse detalhe, olha, a quantidade dos experimentos deve ser maior do que zero. O usuário é forçado a fornecer um valor válido. Então aqui eu tenho um laço de repetição que a gente já viu, que é um algoritmo que vai validar e forçar a entrada de um QTD válido. O QTD inválido, então, é uma QTD igual, menor ou igual a zero. Né? Pessoal, eu não posso usar um comando for aqui. Bom, comando for eu preciso saber, início, eu tenho que ter uma capacidade de contar. Se eu soubesse quantas vezes o usuário vai digitar um valor inválido, eu teria como contabilizar. Ele vai digitar 10 valores inválidos. Então eu faço um for com um range que vai até 10, né? de 0 a 9.
Eu consigo contabilizar, então eu consigo usar o for. Agora eu pergunto, eu sei quantas vezes o usuário vai digitar um valor inválido? Não sei, então não tenho como usar o laço for aqui. Mas eu tenho que fazer uma repetição. Então se eu não tenho como usar o laço for, eu vou optar pelo laço while. Né? E a regra aqui é bem clara, o algoritmo é bem claro. Force a entrada de um valor válido. Então eu leio primeiro, enquanto o valor não for válido, eu leio mais um valor. É isso que eu estou reproduzindo aqui, não é novidade para a gente, porque a gente já fez isso em vários exercícios anteriores. Agora eu quero avaliar o que mais o meu programa tem que fazer. Olha. Eu leio a quantidade de experimentos realizados. Para cada experimento, leia o valor obtido como resultado. Opa, eu estou fazendo um experimento, eu vou ter algum resultado. Então eu tenho um valor que vai representar esse resultado. O programa também calcula e imprime a média dos valores, são valores numéricos. Então como ele não falou tipo ali, eu vou encarar como sendo float. Só que aqui agora, nesse momento, eu quero fazer o quê? Eu quero ler o resultado de cada experimento. Então se eu tenho QTD experimentos, eu quero ler o resultado de QTD experimentos. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou fazer um laço for, porque eu quero obter o resultado. Eu vou criar o meu contador aqui em range. Qual range? Vou criar um range aqui, QTD. Que eu quero ler QTD resultados. Meu range QTD vai de 0 até QTD, excluindo QTD. Então eu vou ter o quê? QTD, execuções desse laço for aqui. Opa, faltou o in aqui, né? In. Bom, então agora eu vou ler o resultado do experimento. Vou ler o resultado aqui do meu experimento. Como ele não falou o tipo, eu sei que é numérico, eu vou colocar como float aqui. Então eu vou ler o float. Resultado. Olha, eu vou fazer o seguinte, olha, resultado, vou colocar aqui numa f-string para ficar mais bonitinho no meu programa. Eu vou colocar resultado aqui, ó, conte mais 1. Por que conte mais 1? Se eu definir o range aqui, QTD, qual é o primeiro valor do meu range? 0. O último vai ser QTD menos 1, porque aqui eu tenho meu limite, excluindo o limite, QTD menos 1. Tem passo 1, porque eu só defini o limite aqui. Então o inicial é 0, o incremento é 1. Então meu conte, olha que interessante eu saber como que o range funciona, como que o for vai funcionar, para eu poder fazer o meu programa de forma adequada. Eu sei que o meu range vai definir o valor que vai de 0 até o QTD menos 1. Eu vou imprimir o meu resultado lá, resultado 1, 2, 3. Eu quero ter uma mensagem mais bonitinha. Eu não quero imprimir lá resultado 0, resultado 1, 2, 3. Eu quero imprimir resultado 1, 2, 3. Só que o meu range vai começar do 0. Basta eu incluir 1 aqui, então é 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. Ele vai colocar na sequência que eu quero. 1, 2, 3. Então, eu li meu resultado. Só que tem mais um detalhe. Ó. Eu também calculo e imprimo a média dos valores lidos. Então, eu tenho que calcular a média, A minha média vai começar com um somatório. A minha média será incrementada, vai ser acrescida do meu resultado, Então eu vou calcular primeiro o somatório dos meus resultados. Eu pergunto o resultado aqui e eu incremento o meu valor da média. Veja, não é o meu contador. Quem vai incrementar meu contador é o for. Aqui eu preciso calcular a média. Para calcular a média eu preciso fazer esse somatório. Então eu já fiz meu for, que eu sei que vai executar a quantidade de vezes que eu preciso para ler cada um dos meus resultados. Eu também preciso calcular a média. Então eu vou incluir aqui a lógica necessária para calcular a média. Então essa é a lógica necessária para calcular a média, e uma vez que eu conheço o somatório, eu consigo calcular a média. A minha média vai ser igual à minha média dividido pela quantidade de experimentos que eu fiz. Lembrando, isso aqui é equivalente à média, é igual a média dividido por QTD. Então eu estou aproveitando aquele operador de atribuição com a operação. Então tem para dividir, tem para vezes, tem para mais e tem para menos também. Então toda vez que eu tiver essa situação em que o cálculo envolve a minha própria variável, eu posso usar esse operador aqui. Então são equivalentes ali, para quem não lembrar do operador, pode fazer dessa forma, não tem problema nenhum, eu estou simplificando o meu programa. Vejam, já calculei a média, então basta agora imprimir o valor da média. Ao executar o meu programa, ele vai me forçar a fornecer um valor válido. Por quê? Porque eu estou forçando ele a fornecer um valor válido aqui nas linhas 1, 2, 3. Pediu o primeiro, é inválido, ele está pedindo outros. Então, enquanto eu estiver digitando valor inválido aqui, ele está aqui nessa linha 2 e 3, aqui executando essa linha 2 e 3. Por quê? Porque eu quero forçar um valor válido. E para forçar um valor válido, eu preciso fazer isso. Então, antes de qualquer coisa, eu vou garantir que o meu QTD seja válido. Então, eu vou colocar aqui, 3, para não precisar digitar muitos valores. Olha lá o que eu falei para vocês. Olha, eu não estou depurando, mas eu estou mostrando para vocês o que está acontecendo no meu programa. É importante vocês terem essa visão. Então, eu já defini um valor válido aqui, ele já saiu desse laço while, já fez a minha média igual a 0. Então, se eu visualizar aqui minhas variáveis, já vai ter aqui, não vai ter porque eu não estou depurando, Então, ele não vai exibir. Mas ele já fez, ele já fez a minha média igual a 0, aí ele começou a fazer o meu laço for já. Aqui ele está executando a primeira iteração do meu laço for, me perguntando qual é o resultado, conte é 0. Conte 0 mais 1.
né? Resultado 1. Então vou colocar aqui, ó, 10. Olha o que ele fez. Já atualizou minha média, voltou para o laço for, ele ainda não executou 3 vezes, então ele está me perguntando aqui qual é o resultado 2. Então o cont nesse momento vale 1. Cont mais 1, 2. Então ele imprimiu aqui, resultado 2. Vou digitar aqui 8. Aí olha lá que legal, ele leu o 8, está aqui na linha 7. Eu digitei o valor de 8, ele atualizou minha média, voltou para cá, não executou 3 vezes ainda, porque o meu QTD é 3. Então ele está me perguntando o quê? Meu cont é 2, 2 mais 1, 3. Ele imprimiu aqui, deixa eu colocar o valor 6. Né? Eu estava fazendo o somatório aqui, então eu fiz 10 mais 8 mais 6, 10 mais 8 mais 6. O for terminou de executar, porque eu já executei ele 3 vezes. Ele me pediu 3 vezes o resultado, porque meu for tem que executar 3 vezes. Foi o que eu defini aqui no range. Né? E aí, terminado o for, ele vai fazer a divisão. Então ele somou 10 mais 8, 18, mais 6, 24. 24 dividido por 3, 8. Aqui ele dividiu por 3, que é o meu QTD. E aqui ele imprimiu a minha média, o meu resultado. Se eu depurar e fizer a mesma execução, ele vai me mostrar aqui aquela execução que eu fiz. Ó, 0. 0 é válido? Não. Então ele vai entrar no laço while e vai me pedir mais 1. Menos 10. Menos 10 é válido? Né? Então não. Eu já executei o while todo, eu já mandei executar o while todo aqui. Né? Menos 20, ele está ali no while. Ele está executando o while. Menos 20 é menor ou igual a 0? Sim. Então ele entra aqui e pede de novo. Aí eu digitei 3. Ele acabou a execução do while. Voltou aqui, olha o que ele vai fazer. Média igual a 0. Agora eu consigo ver minhas variáveis aqui. Né? Média igual a 0, QTD igual a 3, e olha o que ele vai fazer agora no for. Qual é o range? Range 3. Início 0, padrão, né? Incremento 1, padrão. Então olha o que ele vai fazer aqui. Ó. Vai ser 0 a 3, com passo 1. Meu primeiro valor para cont é 0. Então é aquilo que eu disse para vocês. Ó. Eu não quero imprimir o 0, eu quero imprimir o 1. 0 mais 1, 1. Eu não quero imprimir, né? Depois eu quero imprimir 1, 2. Então é o que ele vai fazer. É o que eu estou mandando o meu programa fazer. Quando eu estou programando, eu dou as ordens. Então eu estou mandando o meu programa imprimir, né? Fazer a entrada. Resultado, cont mais 1. É o que ele vai fazer lá. Ó. Resultado, cont é 0, mais 1, 1. Resultado 1, 10. Agora olha lá, o que ele fez? Já fez o input, agora ele vai incluir na minha média. Média mais igual, média era 0, agora é 10. Aí ele vai continuar. Né? Agora ele foi para o cont 1. Cont era 0, foi para 1, passo é 1. Ele vai de novo me pedir um valor, 8. Aí ele vai calcular, né, atualizar de novo a minha média. Média é 10, mais o resultado 8. Então, eu obtenho ali 18 para a média. Está aqui, 18 para a média. Vai executar para 2. Né? Cont 2, cont era 1, foi para 2. Né? Vai imprimir lá, cont mais 1. Vai imprimir lá, resultado 3 e esperar que eu digite o valor. Digitei 6, vai fazer a mesma coisa. Acumular a média, era 18, foi para 24. E aí eu já executei o meu laço for 3 vezes, que era a quantidade de vezes que eu queria executar meu laço for. Dentro daquele padrão, 0, 1, 2. Né? Vai começar de 0, vai executar 3 vezes, porque ele não incluiu o QTD. Então é 0, 1, 2. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Acabou a execução do meu laço for. Já tenho a minha média atualmente com o valor 24, eu vou dividir 24 por QTD. QTD é 3. O resultado da minha média é 8. 24 dividido por 3, 8. E agora ele imprime no terminal. Criamos o nosso programa usando adequadamente o laço while para forçar uma entrada válida. Usando adequadamente um laço for para executar repetidas vezes. Eu queria QTD vezes aqui, executei QTD vezes, usei o meu processamento pedir o resultado do experimento tal, acumular o somatório dos resultados para depois calcular a média dos resultados e imprimir a média dos resultados. Então eu fui trabalhando o meu programa para obedecer esses critérios, obedecer essas regras e fazer o que precisa ser feito. Com isso a gente termina. A gente viu nessa aula a sintaxe do comando for e alguns exemplos e alguns exercícios para a utilização do for. Então a partir de agora a gente vai resolver exercícios utilizando esses recursos. Já sabemos utilizar laços de repetição nos nossos programas. Antes a gente só usava while. Agora a gente tem a opção de escolha entre while e for. Beleza? Então, leiam o capítulo 6, mais especificamente a seção 6.2. Seção 1 explica o while, seção 6.2 explica o for. Né? Criem os exemplos lá no Tony, que forem dados no livro texto. Usem a ferramenta de depuração para vocês assimilarem bem como vai funcionar o for em diferentes situações. Né? E refaçam os exercícios do capítulo 6, sempre que vocês observarem que podem trocar o while. Vocês já fizeram os exercícios propostos do capítulo 6 na última aula, né? Usando sempre while. Agora você tem a percepção de saber onde você pode trocar o while por for. Então o que eu estou pedindo aqui para vocês é refaçam os exercícios propostos em que vocês consigam substituir o while por for. Façam novamente, trocando o while por for, para vocês assimilarem melhor a sintaxe do for. Na próxima aula a gente volta fundamentando isso melhor. Valeu, pessoal. Até a próxima.